Salve, salve família, eu sou o Luiz Barata. Iniciamos agora mais um episódio do nosso podcast Pode Crer. E aí rapaziada, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Pode Crer. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito legal que eu gosto muito. E chama ali a vinheta, Alaí. E o assunto do episódio de hoje vai ser a organização política no Brasil colonial. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que os nossos três convidados. Dr. Marco Aurélio, formado em Harvard, o historiador Rafael, um homem muito inteligente, e o nosso filósofo político Gustavo Guedes. E a primeira pergunta vai ser para o Rafael. Rafael, como era estruturada a política do Brasil colonial e quais eram os objetivos da coroa portuguesa no Brasil? Boa tarde, Luiz e Lucas. Obrigado por convidar a gente aqui para esse podcast sobre o Brasil colonial. Bom, voltando à sua pergunta sobre o sistema político do Brasil colonial, não vou aprofundar muito, pois é um assunto muito vasto e também meus amigos irão me explicar posteriormente. Voltando ao básico, o Brasil colonial era administrado por um governador-geral e também foram criadas capitanias hereditárias. Também possui uma forte influência da igreja e foram criadas as capitanias hereditárias. E voltando a outra pergunta sobre os objetivos da coroa portuguesa. Bom, com as explorações, elas visavam o desenvolvimento populacional e econômico e a expulsão dos invasores. Resposta espetacular, Rafael, gostei dessa. Agora a nossa segunda pergunta vai para o nosso querido amigo Marco Aurélio. Marco Aurélio, gostaria de saber o que eram, como funcionavam e por que fracassaram as capitanias hereditárias. Fala, meu amigo, obrigado pelo convite. Hoje eu vou responder sobre as capitanias hereditárias. O que é a capitania hereditária? É uma organização do Brasil colonial criada em 1534 pelo governo português, que ela visava distribuir as terras em pequenas faixas, visando o maior controle, maior exploração e também a distribuição de terras. Por que hereditárias? Porque a posse era passada de pai para filho. E por que elas não deram certo? Por que a maioria delas não deu certo? Porque eles tinham muitos problemas com a dominação do clima, os conflitos com os indígenas e também o isolamento dessas áreas. E algumas poucas capitanias deram certo, como a de Pernambuco e São Vicente, mas era a minoria. Bom, muito boa a resposta aqui do nosso amigo Marco Aurélio. Agora eu queria conversar mais com o nosso amigo Gustavo. Gustavo, queria que você me respondesse como a criação do governo geral centralizou o poder e quem eram os governantes gerais. Boa tarde, muito obrigado pelo convite para vir falar no podcast. E respondendo à pergunta, o governo geral ele foi criado com o objetivo de fazer uma administração correta das capitanias hereditárias. Como que ele fazia isso? Ele colocava todas elas sob o comando de uma única pessoa, sendo essa o governador-geral. O governador-geral ele era como se fosse um representante da coroa portuguesa e tinha o controle de todas as capitanias em sua posse. Muito obrigado pela participação, é uma honra ter sido convidado para esse podcast, poder rever companheiros de estudo muito queridos, e eu agradeço muito por isso. Obrigado, gente, pela minha oportunidade de estar respondendo essas perguntas e espero ter ajudado aí no trabalho de vocês. Bom, muito obrigado por chamar a gente. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês hoje no podcast. E para encerrar nossa programação de hoje, vamos para a pergunta do Superchat. Temos alguma aí, Lucas? Claro, temos sim, meu amigo Felipe. A primeira pergunta vai ser do nosso inscrito, o Puco. Boa tarde, me chamo Marcelo Góes. Eu tenho uma pergunta para o meu amigo, o apresentador, na verdade, Luiz Felipe Barata. Vocês saberiam me dizer qual é a maior capitania hereditária que nós tivemos? Amigo Puco, para responder essa pergunta, eu vou chamar meu amigo João Cardoso, lá de Santarém, para responder com maior clareza possível. Olá, eu sou o João Cardoso, especialista em História, e estou aqui para responder a pergunta do meu amigo Luiz Felipe, lá do Pode Crer. Bom, a maior capitania hereditária do Brasil Colônia foi a capitania de São Vicente, concedida em 1534. E bom, o que eram capitanias hereditárias, né? As capitanias eram grandes lotes de terra dados pela coroa portuguesa aos nobres para promover a colonização e o controle de territórios.
Bom, agora a nossa próxima pergunta é de um doutor renomadíssimo, o Pedro Maurício. Boa tarde, eu sou o Pedro. Eu li uns livros sobre o assunto e eu queria saber de que forma a religião está relacionada sobre o assunto de todos. Ótima pergunta, doutor Pedro Maurício. E para responder essa pergunta dele, eu vou chamar agora o meu amigo João Vitor. Um homem muito inteligente, que sabe bastante do assunto. Vai responder com bastante clareza. Boa tarde, eu sou o Bispo João Vitor. Obrigado pela pergunta, Pedro Maurício. Para responder essa pergunta, eu preciso afirmar que, nessa época, a igreja ela era um órgão muito poderoso. Então, ela cuidava das questões sociais, ela impunha padrões de obediência e, se tratando dessa época, falava também sobre o poder político do Estado, onde ele decidia o governante. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter ajudado. Agora, para finalizar, temos mais uma pergunta que é de um influenciador lá do TikTok, que é nosso parceiro, é o Miguel Beckman. Boa tarde, eu sou o Miguel e hoje eu gostaria de tirar como dúvida nesse podcast como as invasões afetaram a estrutura de poder colonial. E pessoal, com essa ótima pergunta do Miguel, a gente vai encerrar com chave de ouro com o nosso convidado especial, o mais esperado de todos, Eduardo Leão, vai responder a nossa pergunta. As invasões no Brasil fizeram com que os portugueses investissem mais nas suas defesas e nas suas colônias. E, na minha opinião, mudando completamente, sendo até para melhor a condição do Brasil, sendo que foi assim que foi feita a Fortaleza São José. Muito obrigado, rapaziada. Esse foi mais um episódio do Pode Crer. Nós agradecemos a todos os participantes que participaram aqui do nosso programa. A gente agradece também todos os espectadores que entraram na nossa live. Muito obrigado, rapaziada. E principalmente Valeu. ao Dr. Cherivan. E principalmente ao Dr. Cherivan, historiador esplêndido. E nosso professor. Valeu, Shirley. Tamo junto.